Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina, né? Análise literária. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto, né? Que é a análise literária. Então, no que consiste a análise literária? Nós já vimos superficialmente na aula passada, né? Então, hoje nós vamos dar início a uns certos conceitos que é necessário nós sabermos para que a gente consiga fazer uma análise crítica com relação ao texto literário, né? Então, fazer uma análise não é apenas olhar o texto, observar os detalhes e falar sobre o que pensamos apenas, né? Mas a gente precisa esse olhar aprofundado. Dentro desse olhar aprofundado, nós também precisamos ter teorias, né, que nos baseiem, que nos façam perceber, né, o que de fato estar nas entrelinhas do texto. Então, nós iremos trabalhar com análise, conceito de análise, o que seria uma análise, né, em si. E o que seria análise que baseia o nosso curso, né, que baseia o nosso estudo, o que seria uma análise de um texto literário, né? E dentro de um texto, de uma análise, de um texto literário de uma análise, ela existe uma crítica, né? E essa crítica literária, ela é necessária para que a gente perceba, né, além da crítica, a sua análise, né? Então, toda análise ela precisa ter uma crítica, né? Ela precisa ser observar algo em que o autor, né, e o leitor façam essa relação. Mas nem toda crítica, nós vamos ver daqui para frente, elas estão baseadas em uma análise, né? Então, quer dizer, primeiramente nós analisamos, né, para ter uma crítica, e essa crítica, depois de uma análise, ela já recai numa outra perspectiva, né? Em que, no caso, a pessoa que faz a crítica da sua análise, ela percebeu algo que você não percebeu. Mas aí é a partir da sua individualidade, né? O texto literário, ele é um texto extremamente subjetivo, então cada pessoa tem um olhar, cada pessoa tem uma análise, né? E claro que dentro dessa análise outros terão suas críticas, mas isso não quer dizer que essa crítica de fato vá, vamos dizer, colocar abaixo a sua análise, né? E para que nós façamos uma boa análise, é preciso que nós nos situemos no tempo, né? No tempo, no espaço. Por isso que precisamos estudar a historiografia do texto, né? Em que momento esse texto foi escrito, em que contexto ele estava inserido, né? Para que a gente possa compreender como é o emaranhado da história, né? O pensamento do autor, o pensamento da época, né? Para que a gente consiga compreender tanto uma época, o tempo, quanto ele também pode ser atual. Então, toda crítica, seja ela que tipo for, pressupõe-se uma análise, né? Então, antes de nós termos uma crítica com relação a qualquer texto, nós temos uma análise, né? Então, antes de mais nada, para que possamos fazer uma crítica de algo, é necessário nós termos feito uma análise, mesmo que ela não esteja escrita, por exemplo. Então, ainda quanto o crítico não exponha ao leitor a desmontagem que procedeu dos seus textos literários, que interpreta e julga, ela está presente nas suas observações. Então, ainda que o leitor não tenha percebido, né, essa desestruturação, né, ainda que essa desmontagem do texto não esteja clara para ele, mas ele já começa a observar, né? Ele já começa a situar em um tempo, em um espaço, ele já começa a observar quem são os personagens dentro do texto, né? Que cada personagem ele traz uma característica, ele traz um elemento. Então, ainda que aquilo não esteja estruturado, né, de forma muito prática dentro da sua mente, mas ele já começa a fazer uma certa desmontagem do texto e fazer a sua análise, né? Então, ainda quanto não a efetue como análise de fato, né,
O crítico empreende mentalmente. Então, mesmo que nós ainda não consigamos colocar algo como análise aprofundada, né? Mas mentalmente aquilo já começa a ser trabalhado dentro de nós. Então, digamos, um personagem que nos chama muito a atenção, né? E aquele personagem, ele foi importante para mim, vamos dizer que ele tenha ali se colocado diante de uma situação em que ele pode ser analisado como um personagem no caráter psicanalítico, por exemplo. Então, se eu percebo isso, mesmo que mentalmente, eu já consigo fazer esse desmembramento desse personagem, né, dessa narrativa, né? Toda narrativa, como eu já disse, ela tem uma estrutura, ela se estrutura. Então, para ter essa estrutura, né, ela vai começar a chamar a atenção desse leitor. Então, ainda quando não se dê conta de que sua postura diante do texto é primeiro analisar e depois criticar, lá está ela no ato de ler e desmembrar, quase que por instinto, né? Então, quer dizer, mesmo que a gente não perceba, nós começamos a observar sim, né? Fazer uma análise, fazer uma crítica, né? Diante de cenas, diante de personagens, diante de um tempo, né? Por exemplo, textos que nos fazem nos voltarmos a um tempo que nós não vivemos, século XIX, por exemplo, né? Vamos dizer, romances franceses, né? Por exemplo, nunca fui à França, não conheço o século XIX, não vivi o século XIX, mas eu posso vivenciar isso através do texto literário, né? Ele pode me remontar àquela época, àquele momento, né? Então, isso é o que ele diz que essa análise já é feita automaticamente, esse desmembramento já é feito automaticamente, e essa crítica também já é feita automaticamente diante de nós, leitores. Então, crítica sempre implica analisar, né? Então, criticar, né? Criticar algo, dar a sua opinião sobre algo, ela sempre implica em analisar, né? Então, antes de nós criticarmos alguma coisa, nós vamos fazer o quê? Analisar, né? Perceber, observar, né? Observar a relevância, né? Observar se realmente aquilo é condizente com a época, com o que está sendo discutido, né? Então, sempre que se pensa em crítica, se pensa em análise. Mas nem sempre analisar não é criticar, né? Então, antes você faz o papel inverso, você precisa primeiro analisar para criticar, né? Então, quer dizer, você precisa realmente observar, trazer, fazer o desmonte, né, para poder fazer a sua crítica. Tem nenhuma análise literária, por mais brilhante e pormenorizada que seja, vale por si, né? Então, ela não é única. Então, quando a gente coloca, a gente vê, né, certos textos que diz assim, essa é uma pesquisa muito importante e essa pesquisa é única. Cuidado, cuidado porque não há essa pesquisa única. Alguém já fez, alguém já pensou, não da sua forma que você pensou, mas alguém já pensou sobre aquele ponto de vista que você também observou, né? A diferença é que você vai olhar, ter um olhar diferenciado do outro, mas não quer dizer que o seu é único e que você foi o único a observar aquilo, né? Então, por isso ele diz que ela não vale por si só. Precisamos estar vedado o poder de manipular juízos de valor, que constitui atributo da crítica literária, né? Então, dar juízos de valor, dizer o que é bom e dizer o que não é bom, isso é difícil e complicado, porque o que pode não ser bom para mim, pode ser bom para você e para o outro, né? Daí as críticas que se tem com relação a best-sellers literários, né?
Ah, best-seller. O que quer dizer best-seller? O mais vendido. Mas o que pode ser o mais vendido para alguns e ser bom para alguns, para mim não é, né? Para mim sempre entra adiante dos best-sellers uma mídia, né, que faz com que você compra, que faz com que você faça parte desse lugar, desse espaço que ele quer te colocar, ele te influencia, né? Então, quer dizer, digamos, esses livros aí que tanto se lê, né? É Amor para Recordar, é Assim que Acaba, é Assim que Começa, né? São livros da mídia, né? E que as pessoas querem que você faça parte, ela vai te influenciar de alguma forma, né? E aí você vai ler e vai estar diante de uma narrativa que você não percebe nada demais, pelo menos eu, Aida, não percebo muita coisa, né? Então quer dizer, mas o que pode ser não bom para mim pode ser bom para os outros, né? Importante, eu também acho que é ler, né? Que é perceber, que é analisar, que é refletir, que aquela obra te toque, né? Isso é fazer análise crítica. Então, diante dessa crítica e diante da análise literária, né, nós vamos ter uma historiografia, né? E essa historiografia, ela é importante para que a gente se situe, como eu já disse, no tempo, né, no espaço, em um local, para que a gente entenda como era determinada época, o que se pensava, né, como era construído toda uma relação histórica e social, né? Então, as relações entre a análise e a historiografia literária são mais fáceis de circunscrever, né? Como sabemos, historiografia apenas se interessa em ordenar os textos numa sequência ou continuidade linear, né? Então, quer dizer, ela organiza para nós, né? Olha, isso aqui é o século XV, depois é o século XVI, XVII. Lembra lá das estéticas literárias, das famosas escolas literárias? Nada mais são do que historiografias, né? Então, se inicia no Brasil, por exemplo, a historiografia pelo quinhentismo, né? Depois nós vamos para arcadismo, romantismo. Então, todos esses ismos quer dizer historiografia. Ele está nos situando no tempo e no espaço, né? Organizando para nós quem são os representantes, organizando para nós quem, cada tempo e cada composição desse tempo, né? Então, todavia, não se trata de uma organização artificial de textos, isso é, de uma arrumação de obras pelo seu aspecto, né? Na verdade, quer que os textos que análise são imprescindíveis, né? Mas tanto uns como os outros servem aos objetivos e pressupõem uma metodologia, então elas não estão ali à toa, né? Aquele autor que representa o realismo, por exemplo, ele não está à toa, né? Ele vive uma época, século XIX, desculpe, a sua obra descreve aspectos que representam a época, né? Aspectos históricos, sociais, né? As mudanças. Então, tudo isso ela é inserida por causa dessas relações da historiografia. Então, existe dois modos diversos, porém intimamente correlatos. O historiador pode proceder no cumprimento de suas funções. Então, o historiador e a historiografia ela tem dois momentos, né? Ela tem tanto a historiografia externa quanto a historiografia interna. E o que quer dizer a historiografia externa? Então, é quando se preocupa, acima de tudo, com os fatos, a biografia dos escritores e das obras, a fortuna do texto, né? os anexos, né? Em que foram produzidos. Está fazendo uma historiografia externa, né? E a historiografia interna é quando lhe importa especialmente o conteúdo das obras, né? Examinando-a do prisma das ideias. Então, quer dizer, é o que faz, por exemplo, alguns autores, quando eles, além de colocar a historiografia, eles fazem uma crítica e uma análise. Então, isso é uma historiografia externa. A interna é quando ele apenas organiza e predispõe para nós.
olha o tempo, século tal, né? Momentos históricos são esses, Revolução Industrial, por exemplo, Revolução Francesa, esses são os representantes. Então, ele está ali só para informar. E essa informação, ela é chamada de historiografia interna. Então, assim, a história da literatura, né, que é uma obra, uma teoria, né, um texto literário de Silvio Romero, ele pertence a essa historiografia externa. Por quê? Porque ele atesta o seu gosto pela sistematização das correntes, né? Ele coloca nomes, né? Ele dá valor àquilo, ele fundamenta, ele analisa, né? Então, quer dizer, ele traz elementos muito aprofundados, então ele traz os seus pontos de vista. Então, quer dizer, Silvio Romero, além dele trazer a historiografia, a informação, ele faz a crítica, né? Então, ele traz análise crítica. Isso é uma historiografia externa. Já, por exemplo, ele dá um exemplo aqui de José Veríssimo, ele insere na historiografia interna, a tal ponto que acaba aparecendo uma sucessão de ensaios, em vez de uma visão cronológica da literatura brasileira. Né? Então, quer dizer, ele apenas traz uma informação, né? Ele faz uma revelação histórica, mas não tão aprofundada. É como se ele apenas informasse e descrevesse para nós o que é essa literatura brasileira, né? Como os representantes, os séculos, os momentos históricos, mas ele não faz uma relação aprofundada. Então, o desmembramento de um texto, ele põe a descoberto problemas e dúvidas que ele próprio nem sempre consegue resolver, né? Então, o autor, quando ele escreve um texto, ele escreve com uma intenção, né? Mas, às vezes, a sua intenção está além do que o leitor busca nos seus horizontes, né? Então, o horizonte de expectativa de um leitor é muito maior do que o autor, né? Então, antes, nos estudos da historiografia, nos estudos de análise literária, se pensou muito no autor e no texto, né? O que o autor quis dizer, o que o autor coloca, sem dar importância ao leitor. E hoje, né, após, por exemplo, estudos de crítica literária, sobre análise literária, literatura comparada, a gente pode pensar do ponto de vista do leitor, né? E é ele a figura mais importante, né? Ele quem dá vida ao texto, né? Então, por mais que o autor traga uma intenção no seu texto, é o leitor quem vai dizer se ele realmente observou isso ou não. E às vezes ele pode ter observado além do que o autor quis, né? Então, por isso, remonta a uma ou mais tábuas de referência, né? Então, a interpretação ela é inúmera. E isso é o que nós chamamos de contexto. Contexto é imediato depreender que, efetivamente, toda análise textual, né? Então, é necessário estar inserido em um contexto, é necessário estar inserido em um momento histórico para que a gente consiga fazer uma crítica e uma análise com relação a isso, né? Digamos lá, a obra de Machado de Assis, Capitu, ela está inserida em um tempo, ela está inserida em um espaço, é um momento histórico diferente, né? Mas a gente pode trazer para os dias atuais? Claro, né? Muitas coisas não mudaram, apenas mudaram de tempo, né? Mas não mudaram o seu contexto, né? Mas mesmo assim, precisamos ter esse senso crítico de que aquele personagem foi criado naquele tempo. Por mais que elementos daquele personagem estejam presentes na atualidade, ele foi criado em um determinado momento, né? Então, precisamos, vamos dizer assim, ter mais leveza na mão a fazer certas críticas, porque é um personagem de uma época, né?
É igual aquela comparação assim, na minha época eu fazia tal coisa, hoje não se faz mais isso. Cuidado, porque isso são épocas diferentes. Então são críticas diferentes, são momentos diferentes que a gente precisa ter uma certa relevância, né, nesse contexto. Então, as relações de análise literária com as chamadas formas de conhecimento se estruturam de modo semelhante. Se um texto implica questões psicológicas, obviamente o analista deve transformá-la em uma cooperação psicanalítica, ou seja, né, a literatura, o texto literário, ele vai estar presente em diversas áreas do conhecimento, em diversas áreas da ciência. Né? É através do texto literário que hoje nós temos, por exemplo, determinadas doenças reveladas dentro de um texto literário, complexos, né? Dentro de um texto literário. Então, quer dizer, tem muitas coisas que o texto literário nos revela, né? E que nós não percebemos, mas que ele está aí, né? E que foi revelado através de uma simples história, de uma simples ficção, né? E que esse personagem hoje faz referência. Um exemplo disso é Édipo Rei, né? Édipo Rei, uma história super antiga, né? E que da Grécia antiga e que ela é referência até hoje na psicanálise, né? O complexo de Édipo. E Dante, por exemplo, eu disse a vocês, né? Dante traz aquela ideia, né? Que ele, às vezes até uma frase que nós dissemos assim, eu tive um sonho dantesco. O que é um sonho dantesco? Um sonho confuso, né? Um sonho, vamos dizer, angustiante, né? Porque é angustiante a sua obra, né? Dividida em três momentos e três momentos super angustiantes, super reflexivos, né? Então, essa é a relação que a gente faz com a análise literária, tá, gente? Então, a gente continua na próxima aula. Eu espero que tenha sido claro e objetivo, né, essa aula, e qualquer dúvida, nós estamos aqui. Abraços.